Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. No tutorial de hoje iremos estudar sobre a equalização de violões. Mas antes, porém, eu gostaria de deixar aqui rapidamente registrada a minha gratidão a todos vocês que estão compartilhando o vídeo, mandando seus incentivos, se inscrevendo aqui nesse canal, fazendo parte dessa família do áudio, que a intenção desse canal é justamente essa, né? Eu passar a minha experiência, né, do meu estudo desses 32 anos que eu estou trabalhando, né, com áudio. Equalizar seus violões não é matéria difícil, se conseguirmos olharmos para ele de forma correta. A primeira coisa que temos que prestar atenção é saber o tipo de corda que o violão estará usando, se ele é de nylon ou se ele pertence à categoria dos violões de aço. Por quê? Entre os dois irá existir uma forma diferente de equalizar. Por exemplo, a clareza de um violão de nylon é totalmente diferente da clareza de um violão de aço. Então, essa é a primeira parte que você tem que se atentar. E finalizando essa parte, temos ainda dois violões que ficam à parte, que é o violão de 12 cordas, né? Porque esse violão, ele utiliza-se uma micro desafinação, né, para provocar aquele efeito choros. Então, esse tipo de violão, nós vamos fazer a equalização normal do violão, só que mais tarde, para melhorar o som, nós iremos dar uma pitada, né, de um efeito, né, que é o choros. E o violão slide, esse a gente vai tratar ele como se fosse uma guitarra, ele já não entra na categoria de equalização de violão, ele vai entrar na categoria quando nós falarmos sobre equalização de guitarra, lá que o violão, esse tipo de violão, entrará. Agora que já entendemos sobre a parte do violão Dynamics, antes de iniciarmos na prática, vamos entender também outra coisa. O som do violão é originado das cordas que passa por uma ressonância do corpo. Então essa frequência da corda, tipicamente, ela é, né, assim, da fundamental de 90 a 100 Hz, mas com a ressonância do corpo fica um total de 180 a 200 Hz. E esse processo tem que ter cuidado ao captar o som do violão. Na gravação, você tem que ter um cuidado, porque se bota o microfone direto virado para a boca do violão, você vai pegar esse excesso de ressonância que você vai ter que cortar lá, e com isso é prejudicial, é ruim. Então, quando for gravar o violão, evita botar direto. Existem técnicas da 12ª casa, tem várias técnicas de gravar em estéreo. Se preocupe principalmente em não botar direto para a boca, que você pega esse excesso de ressonância que é indesejável. Dito isso, vamos então vermos como trabalhar na prática. E a segunda parte que você tem que observar com atenção é a relação do violão dentro da mix. Qual é o papel desse violão dentro da mix? Primeiro, ele é um violão solista. Se ele é um violão solista, esse violão vai merecer uma maior atenção, né? Porque ele faz o papel da voz. Ele pode ser um violão de base. Nesse caso, nós faremos uma equalização já diferente. Podemos, já visando se nós vamos precisar dobrar esse violão, como nós vamos ver na prática, se vamos precisar ele porque está faltando mais fundo. Se ele é um violão de nuance, né, ele está ali apenas para fazer umas nuances de vez em quando em solos, que é diferente do solista principal, ele apenas faz solos dentro da mix. Ou se ele é um misto de nuance e base. E nesse caso, o ideal seria separar, né? A gente cortaria as partes de nuance, que ele faz o solinho para ajudar, né, complementar, enriquecer mais a música quando no momento de descanso da voz, e tirando da parte da base, porque assim nós conseguiríamos equalizar o mesmo violão de duas formas diferentes. E finalizando essa parte, temos ainda dois violões que ficam à parte, que é o violão de 12 cordas, né? Porque esse violão, ele utiliza-se uma micro desafinação, né, para provocar aquele efeito choros. Então, esse tipo de violão nós vamos fazer a equalização normal do violão, só que mais tarde, para melhorar o som, nós iremos dar uma pitada, né, de um efeito, né, que é o choros. E o violão slide, esse a gente vai tratar ele como se fosse uma guitarra, ele já não entra na categoria de equalização de violão, ele vai entrar na categoria quando nós falarmos sobre equalização de guitarra, lá que o violão, esse tipo de violão, entrará. Mas antes ainda quero deixar ainda uma observação em relação aos ruídos. Se você se preocupa que o músico não esteja com uma correntinha, como já aconteceu comigo, passou batido, eu não vi, depois que eu fui ver isso, existia uma corrente que fazia um barulho diferente. Se o violão, se ele está fazendo muito barulho ao tocar o violão, batendo no corpo do violão, se preocupa com essas partes, para evitar depois fica tirando demais para poder corrigir esses problemas causados na gravação. E uma coisa que existe muita conversa, muita polêmica, é a trastejada, né? Muitos acham que isso dá ao violão um som mais natural.
ou tu acha que não. Então, se você, ao gravar, você tem que observar o que você deseja, se essa estratégia que é comum desse tipo de instrumento aconteça ou evite. Fala com o camarada tocar de uma forma mais suave, comum nesse violão. Então, estamos aqui com a nossa DAW aberta. Esse processo de equalização é de uso em qualquer DAW, né? Então, aqui nós vamos escutar um pedaço da música que nós vamos agora fazer equalização do violões, porque aqui como vemos aqui, temos um violão que está aqui como dedilhado, temos um violão base, temos um violão que faz um pedacinho de dedilhado aqui nesse início, temos um violão que faz o solo, então o solo dessa música é feito através de violão, e temos um violão que faz as nuances, que está separado, como eu falei, que quando ele faz a nuance, então a parte de nuance se separa da base para você equalizar de forma diferente. Como dito em outros tutoriais de mixagem, ao fazer uma equalização, a primeira coisa que tem que ser feita é botar um analisador para que você veja como está comportando a frequência daquele instrumento ao qual será equalizado. Então aqui eu vou usar do Sonar, que já vem o equalizador mais o analisador junto. Então vou ver aqui como está comportando a frequência. De cara eu já posso cortar aqui em 80, né? Vou aumentar aqui o que? Pronto, olha lá, já cortei ali em 80. Note que o som do violão não houve mudança, vocês podem sentir que não houve. Eu vou aqui fazer um bypass para que vocês possam ver isso. Então vê que não houve mudança. A segunda coisa que eu tenho que falar, senhores, não use preset, porque como estamos vendo aqui, cada instrumento vai ter sua própria equalização. Então o preset não cai bem, que cada instrumento, como eu já falei, tem seu corpo com um tipo de madeira que vai causar um tipo de timbre diferente. Então preset para esse tipo de coisa fica meio, na equalização, ela não funciona. Eu posso dizer que só se for muita sorte de tu pegar um instrumento que tem um preset, que o seu instrumento é igual àquele que foi feito aquele preset. Então, fiz o corte sem me preocupar com nada, agora vamos entender a outra parte. Agora que tiramos os harmônicos que estavam excedentes grave, vamos entender agora onde está a sua fundamental. Vamos ver a fundamental desse violão, vamos tocar. Em 100 Hz. Não esquecendo, como eu já falei, que o preset não tem serventia na equalização de instrumento, né? Na parte equalização de compressor, até que ainda pode ser um início, mas como vemos aqui, cada instrumento vai se comportar da sua maneira. Bom, vendo já que vimos a fundamental, vamos agora entender a parte indesejável que eu falei que pode haver. A parte mais braba dessa parte indesejável que a gente não quer no som, ela fica compreendida entre 180, 190, 200 Hz. Então nós vamos chegar aqui. Mas o excesso começa em 150 até 300. E essa área, senhores, entre 150 e 300, que vai até 500, na verdade, é uma área dentro de uma mix muito congestionada, porque é uma área de frequência que abrange uma gama muito grande de instrumentos que utiliza essa via. Como se fosse assim uma estrada, muitos carros para chegar ao centro da cidade têm que passar por essa avenida. Se tirar menos, melhor vai ser para a voz, para o solo e outros instrumentos. Então, vamos abrir aqui, eu vou aumentar lá em cima para vocês verem que a não necessidade, vamos tocar e vermos isso na prática. Ó. Vamos cortar, ó. Ó, com o violão vai. Viu? Que sujeira chata? Ó a diferença. Vou tirar. Agora. Colocando, ó. Lembrando de sempre ouvir a equalização junto com a mix, porque esse instrumento faz parte de um grupo, ele não trabalha sozinho. Vê como está trabalhando, se está atrapalhando ou melhorando, ó. No violão, temos uma parte que fica de 2 a 4K
em violão de nalho e um pouco acima, chegando a 6, no violão de aço. Por isso que eu falei a diferença. Essa parte é da clareza, né? Para dar aquela mais imposição ao violão. Sendo que vai depender, como eu falei, do papel do violão. No caso de base, você, às vezes, não há necessidade de aumentar, senão você vai dar muito destaque a esse violão. E esse violão, como ele está fazendo papel de base, ele não é para ficar também tão destacado. Eu vou dar um destaque e vocês vão ver. E depois eu vou tirar um pouco. Ó. Tirando. Ó, vê que o violão cresce mais. Eu não quero, eu quero deixar ele mais escondidinho, tocando bonitinho, mas mais tranquilo. Então vamos lá. Por isso eu não destaquei as médias altas, o que seria melhor para o solo, né? Vou deixar isso para o solo. Bom, terminei já essa parte desse violão, vamos passar para outro violão. Para acelerar o processo, eu já botei aqui um analisador para ver, já botei um equalizador, vou abrir logo os dois e vamos ver aqui, aqui primeiro, no frequência, como está se comportando. Como eu falei, de cara eu posso chegar aqui e já cortar os 80, não vou me preocupar com isso, já é menos uma preocupação. Vamos habilitar um outro e vamos agora ver que a fundamental está aqui nessa área e vamos aumentar essa fundamental ouvindo, que é melhorar o Ki. Pronto, deu um aumento aqui na casa dos 100. Vou agora fazer o corte, como tudo é o mesmo, por isso que não há necessidade de ficar falando muito. Vou aumentar o Ki aqui só para que vocês possam ouvir a ressonância indesejável. Vou aumentar mais ele. O violão foi mal captado. Ó, como já deu mais um ganho. Ouvindo com tudo. Sem. Com. Vou dar que esse violão, como foi mal captado, eu vou aqui aumentar aqui para abranger a mais frequência e ver que vai melhorar mais. Vou dar um ganhozinho na clareza, que ele está um pouco apagado. Diminuindo mais o Ki. Ó. Usarei o último para tirar um pouco, que ele está com um pouco de ruído no final. Então vamos aqui ouvi-lo. Vamos aumentar o Ki ao máximo. Vou aumentar para que vocês possam... Ó. Ó. Pronto, tirei aquele ruído. Vou voltar aqui ao que estava antes, ouvir normal. Os dois. Agora, senhores, no caso de uma base pobre, né, que só teria aqui um violão base, só de um lado, então você teria que centralizá-lo? Não. Então, para enriquecer mais a base, para deixar um pano de fundo melhor, você, como eu já processei aqui para acelerar o processo, o tutorial já está muito longo, já equalizou, eu já processei essa equalização, aqui já está equalizado, iria dobrar essa track, cronar ela, pronto. E para melhorar o campo estéreo, o que eu faria? Botaria um equalizador, pegaria o mesmo equalizador, traria para o violão cronado, dividiria ao meio dividiria no meio as frequências, ou no meio aonde você considerar uma divisão melhor pelo equalizador, você iria dividir aquela frequência, como está muito rápido aqui, um dia eu vou falar disso de uma forma melhor, você dividiria no meio essa frequência, você dividiria essa frequência melhor no meio, eu aqui vou chutar aqui isso aqui que não será aqui nunca, e no outro equalizador, vou fechar esse que eu já cortei, vamos supor que é no meio. Ó, vou botar esse e o outro. Os dois, tá um e aqui tá o outro. E esse aqui, a mesma coisa. Ali eu cortei ali na base de um, aqui.
Aumentaria o Ki também em 1.7. Eu tenho que correr, senhores, que tá ficando já extensa a aula. 1.7. E dividir os dois violões base. A frequência, metade da frequência está aqui, metade aqui. Dividiria isso aqui no Pan 100% para um lado e 100 para o outro. Vou botar aqui, tá 100 para L, eu botaria aqui 100 para R. E vamos ouvir os dois. Ouvindo a música, ó. Dando assim um sentido de dois violões, ó. Porque dividir no meio, ó. Viu como dividir ele no meio? A outra forma seria não dividir, apenas equalizei, fiz todo o processo, e em vez de dividir a frequência, o que eu faria? Daria um atraso no de baixo usando um delay, como farei agora. Usaria um delay dando um atraso de 30 milissegundos, e para dar esse atraso, que por ouvido seria um atraso imperceptível assim, de dar daria como se fosse um eco do outro, formando assim dois, que isso aqui para explicar hoje seria muito técnico e ia demorar. Então, para dar um sentido de dois violões, um tipo de dobra, que eu vou explicar vários métodos que tem, mas esse também seria uma outra forma de corrigir esse problema. Ó, ouvindo com tudo, ó. Os dois. Vou tirar pra ver como fica feio, ó. Ó. Agora com delay. Com tudo. No meio. Com isso, eu enriqueci a base. Senhores, desculpa que o tempo é pouco aqui, se eu faço a ver tutorial muito grande, o pessoal reclama que está muito longo, como realmente estão, mas desculpa, não tem outra forma de eu passar isso, né? Uns detalhes, teria tanta coisa ainda para falar, mas o tempo aqui é muito pequeno e as pessoas às vezes reclamam da demora. A próxima coisa será sobre a guitarra, nós vamos falar sobre a guitarra. Quero agradecer a todos mais uma vez, pedir perdões aí pelos meus erros de português, nessa correria, mas não tem outra forma de fazer, senhores. Que Deus abençoe a todos e até o próximo tutorial.